Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Quando conheci Henrique, nunca imaginei que o amor que construímos seria testado tão cedo e de forma tão implacável. Ele era tudo o que eu sonhava, gentil, atencioso e com uma visão de mundo que ia além das aparências. Nós nos apaixonamos rápido, e nosso casamento foi uma celebração íntima e cheia de significado, com pessoas que realmente importavam para nós. Bem, quase todas. A ausência de sua mãe, Verônica, foi um lembrete de que minha aceitação na família dele seria um caminho longo e árduo. Desde o começo, Verônica me olhou como se eu fosse um erro, uma mancha no pedestal de perfeição que ela imaginava para o filho único. Você trabalha como professora? Ela perguntou na primeira vez que nos vimos, com aquele sorriso educado, mas cheio de ironia. Ah, que nobre! As palavras ficaram presas no ar, como uma faca em banho-maria. Eu engoli o desconforto com o melhor sorriso que consegui forçar, mas naquela noite já sabia que ela nunca me aceitaria. Ainda assim, Henrique sempre tentou me tranquilizar. Minha mãe é complicada, mas ela vai se acostumar, Samantha. Só precisa de tempo. O problema era que, para Verônica, tempo não parecia resolver nada. Ela achava que minha presença era um roubo do filho perfeito, da linhagem impecável que ela tentava preservar, e talvez até do controle que ela exercia sobre ele. Apesar de tudo, eu não era alguém que desistia fácil. Cresci em uma família humilde, onde o esforço era a única moeda que contava. Meus pais me ensinaram que a dignidade é construída pelas nossas ações, e não pelo dinheiro que temos no banco. Era essa força que me mantinha firme, mesmo quando as alfinetadas de Verônica machucavam mais do que eu gostaria de admitir. O maior problema, no entanto, não era ela, era Henrique. Por mais que me amasse, ele parecia paralisado diante das atitudes da mãe. Sempre que ela fazia um comentário sarcástico ou me lançava um olhar de desaprovação, ele desviava o olhar, desconfortável, mas sem coragem de confrontá-la. Eu sabia que ele estava no meio de um campo minado, tentando proteger dois lados, mas o peso desse silêncio muitas vezes recaía sobre mim. Um exemplo claro disso aconteceu em um jantar que ela insistiu em organizar. Traga Samantha, querido. Ela disse com uma doçura falsa ao telefone. Quero conhecê-la melhor. Eu sabia que aquilo não era um convite, era um teste. A mesa estava impecavelmente posta, com talheres de prata e taças de cristal que pareciam nunca ter sido usadas. O jantar começou relativamente tranquilo, até que Verônica, casualmente, perguntou: "E vocês já pensaram em morar em um lugar mais adequado para a posição do Henrique?" Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Para Verônica, nossa casa modesta era um lembrete constante de que eu não era do nível dela. Antes que eu pudesse responder, Henrique soltou um riso nervoso e mudou de assunto, deixando minhas palavras morrerem na garganta. Aquela noite foi o microcosmo da nossa relação com ela. Eu suportava os golpes, enquanto Henrique tentava fingir que eles não existiam. Mas o que mais me intrigava era a própria Verônica. Por que essa obsessão com o que eu representava? Ela já tinha tudo: dinheiro, sucesso e a admiração de muitos. Mesmo assim, parecia que minha presença ameaçava de um jeito que eu não conseguia entender. Era como se eu fosse um lembrete constante de algo que ela queria esquecer, ou talvez um obstáculo em um plano que nunca me foi revelado. Eu acreditava que, com o tempo, poderia provar meu valor para ela. Mostraria que eu não era uma ameaça, mas uma parceira. Que o amor que Henrique e eu compartilhávamos era real, e que não precisava de validação dela. Mal sabia eu que essa luta pela aceitação seria muito mais complicada do que eu poderia imaginar e que, no fundo, não era sobre mim. Era sobre o poder que ela tinha medo de perder. Naquele momento, eu ainda não sabia como as coisas desmoronariam tão rapidamente. Não sabia que meu amor e paciência seriam testados até o limite. E, mais importante, não sabia que Henrique, o homem que eu amava, estaria prestes a me mostrar um lado dele que eu nunca havia visto antes. Chegou o dia da reunião de família, e eu sabia que não seria fácil. Verônica nunca fazia nada sem motivo oculto, e aquele convite carinhoso para um jantar parecia suspeito desde o início. Henrique,
como sempre, tentou minimizar meus receios. É só um jantar, Samantha. Minha mãe está tentando melhorar, você vai ver. Eu queria acreditar nele. Queria de verdade. Passei a tarde pensando no momento em que faria o anúncio. A gravidez ainda era recente, mas Henrique e eu estávamos radiantes com a novidade. Eu esperava que a chegada de um neto pudesse derreter o gelo que Verônica mantinha ao meu redor. Por mais ingênuo que parecesse, uma parte de mim ainda queria sua aprovação, não por mim, mas pelo nosso filho. Ao chegarmos à mansão, senti o peso do ambiente assim que cruzamos a porta. O aroma de comida sofisticada flutuava no ar, misturado ao perfume floral que parecia ter sido pulverizado em cada canto. Verônica nos recebeu com um sorriso afiado. Ah, que bom que vieram! Ela disse, como se estivéssemos fazendo um favor a ela. Espero que estejam com fome. A mesa estava impecável, como sempre. Taças de cristal, velas altas, pratos delicadamente decorados. Cada detalhe gritava perfeição, mas o clima era qualquer coisa menos isso. Eu podia sentir os olhares avaliativos dos parentes de Henrique, como se estivessem esperando que eu cometesse algum erro. Respirei fundo e sentei ao lado dele, segurando sua mão por baixo da mesa em busca de força. Durante o jantar, as conversas se arrastaram, sempre girando em torno dos sucessos de Verônica. Era como se ela fosse a protagonista de um espetáculo cuidadosamente roteirado. Quando o prato principal foi servido, Henrique me deu um leve sinal com os olhos. É agora? Pensei, meu coração batendo rápido. Levantei-me com um sorriso e ergui minha taça. Com licença, gostaria de dizer algumas palavras. A mesa ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para mim. Senti o peso do julgamento antes mesmo de começar, mas continuei. Henrique e eu estamos muito felizes em anunciar que nossa família vai crescer. Estou grávida. Esperei por um instante que parecia eterno. Houve um breve murmúrio de surpresa vindo dos parentes mais distantes, mas antes que qualquer reação positiva pudesse se firmar, Verônica se levantou abruptamente. O som da cadeira raspando no chão ecoou pela sala. Você só pode estar brincando. Ela disse, com os olhos faiscando de raiva. Como ousa manchar a honra desta família assim? Uma nora pobre? Que vergonha! As palavras me atingiram como um tapa. O ar saiu dos meus pulmões, e tudo ao meu redor pareceu se tornar mais distante, como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu corpo. Antes que eu pudesse responder, ela pegou sua taça de vinho e a lançou na minha direção. Eu não tive tempo de reagir. O líquido vermelho manchou minha blusa, e o vidro da taça estilhaçou ao atingir o chão. Por um momento, tudo ficou paralisado. O silêncio na sala era ensurdecedor, exceto pelo som do vinho pingando no chão de mármore. Olhei para Henrique, esperando, implorando por alguma reação. Ele me encarou, a expressão no rosto dividida entre choque e constrangimento. Mas ele não disse nada. Nada. Ficou parado ao lado da mãe, como se fosse uma estátua. Henrique? Minha voz saiu trêmula, mas ele não respondeu. Foi apenas quando Verônica começou a rir, satisfeita com o impacto que causará, que ele finalmente se mexeu. Samantha, vamos para casa. Disse ele em tom baixo, quase culpado, enquanto pegava meu braço. Eu queria gritar, perguntar como ele podia ficar em silêncio diante daquela humilhação, mas não consegui. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela dor que eu sentia. Ele me conduziu até o carro, ainda sem dizer nada. No caminho de volta, as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Henrique tentou segurar minha mão, mas eu a puxei. Você não vai dizer nada? Perguntei, minha voz carregada de frustração e tristeza. Ele apenas suspirou e murmurou, vamos falar sobre isso depois. Quando chegamos em casa, ele cuidou das manchas de vinho na minha pele e da pequena ferida no meu braço causada por um pedaço de vidro, tudo em silêncio. Seus gestos eram gentis, mas a falta de palavras fazia tudo parecer vazio. Eu queria respostas, queria um posicionamento, mas não tive coragem de pressioná-lo mais naquela noite.
Deitei na cama, a mente fervilhando. Eu sabia que amava Henrique, mas naquela noite, pela primeira vez, me perguntei se isso seria suficiente para suportar tudo que Verônica fazia para me destruir. Fechei os olhos, esperando que o dia seguinte trouxesse alguma luz para o que parecia ser uma longa escuridão. A noite foi longa e cheia de vazio. O silêncio entre mim e Henrique era quase palpável, como uma parede que ele parecia incapaz de atravessar. Depois de cuidar do meu ferimento, ele foi para o escritório, murmurando que precisava pensar. Não tentei detê-lo. Eu estava exausta, não apenas pelo que havia acontecido, mas por carregar o peso de uma luta que nunca deveria ser só minha. Deitei na cama, olhando para o teto, as palavras de Verônica ecoando na minha mente. Nora pobre, você manchou a honra de nossa família. Como algo tão bonito quanto a vida que eu carregava dentro de mim podia ser visto como uma mancha. Eu sabia que Verônica me desprezava, mas aquele ataque foi diferente. Não era apenas ódio por mim. Era algo mais profundo, mais enraizado, como se minha existência desafiava algo que ela precisava desesperadamente manter intacto. Virei-me para o lado da cama onde Henrique deveria estar e senti o vazio. Ele sempre foi meu porto seguro, mas, pela primeira vez, eu me senti à deriva. Minha mente não parava de voltar ao momento em que ela jogou a taça em mim. A dor física era insignificante comparada ao silêncio dele. Ele me deixou sozinha, como se suas palavras não pudessem atravessar a barreira que sua mãe havia erguido entre nós. Os primeiros raios de sol começaram a invadir o quarto, mas eu ainda não tinha dormido. Finalmente ouvi os passos de Henrique no corredor. Ele abriu a porta devagar e ficou parado, me observando. Seus olhos estavam vermelhos, como se também tivesse passado a noite em claro. Samantha. Ele começou, mas sua voz falhou. Ele tentou novamente. Eu sinto muito. Queria acreditar nele, queria que aquelas palavras fossem suficientes, mas tudo o que consegui foi encará-lo em silêncio, esperando por algo mais. Ele não se moveu, não tentou se aproximar. Apenas ficou lá, olhando para mim como se estivesse preso em sua própria culpa. Isso é tudo que você tem a dizer? Perguntei, minha voz soando mais fria do que eu pretendia. Ele baixou os olhos, e por um momento achei que fosse voltar para o escritório. Mas então, ele fez algo que me pegou de surpresa. Sentou-se na beirada da cama e segurou minha mão. Eu sei que não fiz o que deveria. Eu falei com você ontem, e não vou tentar me justificar. Mas preciso que você saiba que isso não vai ficar assim. Minha vontade era acreditar nele, mas minha desconfiança era maior. Não vai ficar assim? Henrique, eu ouvi isso antes. Toda vez que ela me humilha, você promete que as coisas vão mudar. E o que acontece? Nada. Ele fechou os olhos por um instante, como se minhas palavras o atingissem como um golpe. Eu sei. Ele admitiu. Eu sempre tive medo de enfrentá-la, de perder o pouco de família que ainda tenho. Mas ontem à noite, quando vi o que ela fez com você, percebi que, se continuar assim, vou perder algo muito mais importante. Olhei para ele, tentando entender se aquilo era sincero. Havia algo diferente em sua voz, uma determinação que eu raramente via quando o assunto era sua mãe. Mas ainda assim, as feridas da noite anterior estavam frescas demais para que eu conseguisse baixar minha guarda. Eu quero acreditar em você, Henrique. Respondi, minha voz mais suave desta vez. Mas estou cansada de lutar sozinha. Se você realmente quer que as coisas mudem, então mostre. Prove. Ele assentiu, apertando minha mão. Eu vou. Depois disso, ele se levantou e saiu do quarto, mas algo no seu olhar me fez acreditar, ainda que só um pouco, que ele estava falando a verdade. Passei o resto da manhã tentando me concentrar em tarefas simples, mas a tensão no ar era inescapável. Henrique estava no telefone, falando em voz baixa no escritório, mas eu não sabia com quem. Não quis perguntar. À tarde, ele saiu de casa, dizendo apenas, preciso resolver algo. Eu observei pela janela, ainda desconfiada, mas também curiosa.
Ele parecia determinado, com os ombros firmes e o olhar fixo, como se estivesse indo para uma batalha. Fiquei em casa, inquieta, sem ideia do que ele estava planejando. Será que, finalmente, Henrique tomaria uma posição? Ou será que ele estava apenas tentando encontrar uma maneira de apaziguar sua mãe sem realmente me proteger? Quando a noite caiu, ele ainda não havia voltado. Por um momento, a ansiedade tomou conta de mim. Mas então, algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais viver esperando que Henrique escolhesse meu lado. Se ele realmente queria fazer a diferença, ele precisaria provar, e eu não aceitaria menos do que isso. A noite estava começando novamente, e desta vez eu estava determinada. Não importava o que acontecesse no dia seguinte, eu sabia que a vida que crescia dentro de mim merecia um futuro mais forte e seguro. E, pela primeira vez, senti que talvez Henrique estivesse finalmente pronto para lutar ao meu lado. Ou, pelo menos, era o que eu esperava. Quando Henrique voltou para casa na manhã seguinte, algo nele havia mudado. Não era apenas a expressão mais séria ou o tom decidido ao me chamar para conversar. Era a postura, o modo como seus olhos não desviaram dos meus quando ele entrou na sala. Pela primeira vez, senti que ele estava carregando algo mais do que as dúvidas e o medo de desagradar a mãe. Ele estava carregando um plano. Samantha. Ele começou, sentando-se ao meu lado no sofá. Eu sei que as palavras não são suficientes, mas estou aqui para te provar que ontem foi a última vez que você passou por algo assim. É minha responsabilidade consertar isso, e eu vou consertar. Olhei para ele com ceticismo. Meu coração queria acreditar, mas minha cabeça se recusava a confiar plenamente. Henrique, não quero promessas vazias. Quero ações. Não dá mais para ignorar o que sua mãe faz comigo e agora com nosso filho. Eu sei. Ele disse, segurando minha mão. Sua voz era grave, quase como se estivesse selando um juramento. E hoje, vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Antes que eu pudesse perguntar o que ele planejava, ele já estava de pé, pegando as chaves do carro. Volto em algumas horas. Disse ele. Confie em mim. Confiança. Uma palavra simples, mas que carregava um peso enorme naquele momento. Enquanto ele saía, fiquei sozinha na sala, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que ele poderia estar planejando? Parte de mim queria segui-lo, exigir respostas imediatas, mas outra parte sabia que essa era a batalha dele. Ele precisava provar não apenas para mim, mas para si mesmo, que era capaz de defender nossa família. O tempo parecia se arrastar enquanto eu esperava. Tentei me distrair com tarefas banais, lavar a louça, organizar o quarto do bebê, mas minha mente não parava de criar cenários. Será que ele enfrentaria Verônica? Ou, pior, será que ele tentaria fazer algum tipo de acordo para apaziguá-la, como sempre fazia? Foi quase no final da tarde quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Preciso que você confie em mim. Prometo que volto logo. Algo estava acontecendo, algo maior do que eu poderia imaginar. Respirei fundo e tentei manter a calma. Mas quando ouvi o barulho do carro dele estacionando, meu coração começou a bater mais rápido. Ele entrou pela porta e, desta vez, não havia hesitação em seus movimentos. Henrique parecia uma pessoa completamente diferente. Ele segurava uma pasta nas mãos e tinha uma expressão firme, quase como um advogado prestes a dar seu argumento final em um tribunal. Fui falar com minha mãe. Ele anunciou, sentando-se na minha frente. E as coisas não saíram como ela esperava. Minha respiração ficou presa por um momento. O que você fez? Perguntei, tentando entender o que havia acontecido. Henrique abriu a pasta e tirou alguns documentos. Minha mãe sempre se gabou de como a empresa dela é bem-sucedida, não é? O que ninguém sabe é que há anos ela depende de mim para mantê-la funcionando. Sou eu quem garanto os contratos mais importantes, os investidores mais valiosos. E hoje eu deixei claro que, se ela continuar com esse comportamento tóxico, isso acaba agora. Fiquei boquiaberta. Você cortou os laços com ela?
Não apenas isso. Ele continuou, os olhos fixos nos meus. Exigi que ela se retratasse publicamente pelo que fez com você. Disse que, se ela não fizer isso, vou retirar meu nome de todos os contratos que sustentam a empresa. Ela pensou que eu estava blefando, mas quando mostrei as provas de que tenho autoridade para fazer isso, ela percebeu que não tinha escolha. Meu coração acelerou. Era isso. Ele finalmente tinha feito algo. Ele finalmente havia escolhido o nosso lado. Mas por que agora, Henrique? Perguntei, ainda tentando processar o que ele havia me contado. Ele pegou minha mão com firmeza, seus olhos cheios de emoção. Porque ontem, vendo você machucada e sofrendo por causa dela, percebi que não posso mais me esconder atrás do medo. Você é minha família agora, Samantha. Você e nosso filho. E ninguém, nem mesmo minha mãe, tem o direito de destruir isso. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não era apenas o que ele havia feito por mim, mas o fato de que ele finalmente havia entendido o que significava ser um marido, um pai. Ela vai fazer isso? Perguntei, ainda incrédula. Sim. Ele respondeu. Ela não tem outra escolha. E, honestamente, se ela não fizer, não vou hesitar em seguir em frente com minha palavra. Mas agora é com ela. Naquela noite, dormi com um alívio que não sentia há muito tempo. Henrique havia provado que estava disposto a lutar por nós, e isso significava mais do que qualquer palavra ou promessa. Ainda havia muito para resolver, mas, pela primeira vez, senti que não estava mais lutando sozinha. O confronto com Verônica não era apenas um momento de tensão. Era uma virada, um ponto de mudança que eu nunca achei que fosse possível. E, no fundo, eu sabia que as consequências disso iriam moldar o futuro da nossa família, para melhor ou para pior. A manhã seguinte chegou com um peso diferente. Não era mais aquele vazio sufocante de incertezas, mas uma sensação de que algo havia mudado definitivamente. Henrique manteve sua promessa. Recebi uma mensagem inesperada no meu celular, vinda de um número desconhecido. Era breve e formal. Samantha, aceito me retratar. Verônica. Eu reli aquelas palavras várias vezes, tentando acreditar que era real. Nunca imaginei Verônica se rebaixando ao ponto de admitir um erro, ainda mais algo que envolvia orgulho e reputação. Mas Henrique conseguiu. Ele rompeu as correntes que ela tinha sobre ele, e ao fazer isso, libertou a mim também. A retratação aconteceu em um jantar pequeno, apenas com os parentes mais próximos. Verônica, com um olhar que oscilava entre orgulho ferido e resignação, pediu desculpas em voz alta pelo seu comportamento na noite do anúncio da gravidez. Suas palavras foram ensaiadas, mas diretas. Quero me desculpar com Samantha pelo meu comportamento inaceitável. Fui tomada pelo orgulho e pela raiva, e isso não se justifica. Espero que possamos recomeçar. Recomeçar? A ideia era quase risível. Eu não tinha mais ilusões sobre Verônica. Ela não mudou de coração, mudou por necessidade. Mas, naquele momento, não importava. Aquilo era um ponto final na humilhação, e eu estava disposta a seguir em frente com limites claros. Depois daquele jantar, Henrique e eu decidimos nos afastar dela por um tempo. Ele continuou mantendo suas condições, supervisionando de longe os contratos que sustentavam a empresa dela, mas deixou claro que nossa prioridade agora era o bebê e nossa vida juntos. Verônica, por sua vez, começou a enfrentar as consequências da sua arrogância. Sem o apoio constante de Henrique, sua empresa começou a perder força no mercado. Muitos dos contratos que ele havia trazido começaram a expirar, e os investidores passaram a desconfiar. Sua posição de pai intocável ficou fragilizada, e com isso, o círculo social que ela tanto prezava começou a encolher. Ela ainda tentava manter as aparências, mas a verdade era que Verônica estava sozinha. Os meses passaram, e com cada ultrassom, cada pequeno movimento do bebê dentro de mim, meu coração se enchia de uma felicidade que nada podia apagar. Henrique estava comigo em todas as consultas, em todos os preparativos. Ele havia se transformado no marido que eu sempre soube que ele poderia ser.
Não era apenas um parceiro, mas um pai ansioso para conhecer o filho que vinha ao mundo. Finalmente, chegou o dia. Nosso filho nasceu saudável, trazendo com ele uma onda de amor e esperança que lavou todas as mágoas do passado. No hospital, enquanto segurava nosso bebê pela primeira vez, percebi que tudo que eu suportei tinha me levado até aquele momento. E, por mais difícil que fosse o caminho, valeu a pena. Quanto a Verônica, ela apareceu no hospital com flores e um olhar quase tímido. Foi a primeira vez que a vi vulnerável. Posso conhecer meu neto? Ela perguntou, hesitante. Eu a deixei entrar, mas deixei claro que nossa relação seria baseada em respeito. Se você quiser fazer parte da vida dele, Verônica, terá que aprender a respeitar nossa família. Não haverá mais insultos, nem manipulações. Ela sentiu, sem dizer nada, e naquele momento percebi que, talvez pela primeira vez, ela compreendia que não estava mais no controle. Meu recomeço foi muito mais do que um novo capítulo. Foi um renascimento, não apenas como esposa ou mãe, mas como alguém que aprendeu a colocar limites, a exigir respeito e a não aceitar menos do que merecia. Henrique e eu reconstruímos nosso relacionamento em bases sólidas, e cada dia era uma prova de que o amor pode superar qualquer coisa, desde que seja acompanhado de ação. Quanto a Verônica, ela continuou tentando encontrar seu espaço, agora como avó. Seu império empresarial nunca mais foi o mesmo, mas isso parecia menos importante para ela com o passar do tempo. Ela se tornava mais humilde, ainda que lentamente, como se finalmente estivesse aprendendo que o que realmente importa não pode ser comprado. E eu finalmente estava em paz. Minha família era minha prioridade, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante. A luta havia acabado, e o amor, o verdadeiro, construído com respeito e esforço, havia vencido. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!